no ar mais um Tabela Carioca aqui na Priority Conteúdos. Eu sou o William Faria, estou no comando do nosso 5º programa aqui no nosso novo canal. Estamos no YouTube, no canal do Tabela Carioca TV. Estamos lá no Facebook da Priority Conteúdos. Reblogamos também pelo nosso Facebook, lá no Facebook do Tabela Carioca. Hoje com uma cara que não é tão inédita a vocês que acompanham o Tabela Carioca há um bom tempo. Depois eu o apresentarei. E outras caras já mais conhecidas aqui, o Estevão comigo. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, William? Boa noite você que está em casa, os amigos aqui da mesa. Vamos conversar. Estevão hoje bem, com o olho não tão vermelho assim. Não tô tão com a segunda-feira ainda. Segunda-feira ainda. Semana, então tô mais tranquilo. Eu fiquei sabendo que o próximo feriado só em novembro. Não, tem prolongado. Mas né? cai no sábado, outubro, dia 12 Mas cai no novembro sábado. também tem cai dia no sábado. 15, né? Tem Ih, dia do rapaz, professor deu ruim, também, então. né? Oi? Tem no dia 15 de outubro, dia do professor, que é uma terça ou quarta-feira. Ah, mas dia do professor no Brasil esquece, que aqui o pessoal não leva muito a sério, não. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, William. Foi um final de Não semana precisa ir no movimentado. microfone, tu Eu ainda esquece, não né? acostumei. Foi um final de semana aí movimentado, foi bom. Tamo aí pro programa. Tive aqui informações que você foi à praia hoje. Hoje não. Ainda tem que trabalhar, né? Foi ontem? Já falta muito pra se aposentar. Foi na praia ontem? Ontem. Falta bastante. Muito bem. Eu vou apresentar essa cara linda que tá aqui conosco. Que é a cara do Diego Maranhão. Uma salva de palmas para Diego Maranhão. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Como é que você está? Eu tô ótimo, muito calor. Cheguei aqui pingando, mas estamos indo, né? Ansioso pelo discurso de hoje? Ansioso pelo discurso de hoje. Qual é o discurso de hoje? Você tem uma opinião formada sobre Sim, o tema? Sim, verdade. Eu tô tentando Bem aqui influente lembrar no- o que ele tá falando, mas... Bem influente no Twitter. Verdade, eu sou bem influente no Twitter mesmo. Me sigam lá, William Faria 89, por favor. Já propaganda aqui. E aqui do meu lado, o Irlan Simões, o Irlan que escreveu Clientes versus Rebeldes, que está fazendo doutorado na UERJ, certo? Exatamente. E tá lá também no @nabancada no Twitter. Exatamente. E o arroba pessoal dele. Exatamente, o @Irlan Simões também. Grande torcedor do Bahia, não, né? Errei por pouco, né? É Retirado rubro-negro, aqui. torcedor do Vitória. Vamos falar bastante do Vitória. Vitória que é o meu time na Bahia. É o único time rubro-negro que eu torço no mundo, que é o Vitória. Mas eu já vou passar a palavra. Não é esporte, Tudo não, certo, Pernambuco, não? Não, em Pernambuco sou náutico. E subiu, né? Subiu Grande o momento do Náutico. Náutico. Eu vi a foto de um cara que invadiu o campo nu. É verdade ou que dele foi montagem? Então, Até onde eu soube, sim. É verdade. É verdade? Verdade. É porque eu fiquei meio assim, porque... teve o cara que também que beijou o Voaden. É, Vem cá, mas Voaden. com motivos, né? Com motivo. Com Não, eu motivos. Ponte. tô com na mão, né? Ah, pelo amor de Deus, aquilo ali não foi pênalti. Mas enfim. Sorte do Náutico que voltou para os aflitos e já subiu, provando que o fator casa faz diferença sim. Eu vou começar aqui com o Anderson, depois eu passo a palavra para o Estevão. Anderson, por favor, a primeira pergunta, pode ficar à vontade. Estamos nesse processo das arenas, né? Teve a Copa do Mundo e cada vez mais as pessoas estão... Cada vez mais as pessoas influentes estão falando sobre a questão da renda, né? É muito importante ter renda para um clube funcionar, ter contratações. O que você acha desse processo? O perfil da torcida está mudando, está refletindo no estádio. O que você acha desse processo? Bom, primeiro, boa noite, né? Direitinho. Boa noite. Agora sim, cumprimentando vocês, né? Agradecer o convite. É muito bacana a gente fazer esse intercâmbio, né? De pessoal que produz sobre futebol, gosta de debates, né, mais aprofundados. E esse é um tema, né, que está dentro do livro e é um tema que eu acho que vai perpassar aí o futebol brasileiro até o fim dos dias, né? Até acabar o futebol, eu acho. Porque a gente está hoje num período, né, num momento histórico, né, que já é talvez o encerramento de um ciclo de mudança de perspectiva do que seria o estádio, né, a ideia de arenas, multiuso, né, um novo conceito de consumo esportivo, a mudança do público dos estádios. E hoje a gente está vendo um período que encerra tudo aquilo que veio pós-Copa do Mundo, né, os novos estádios, a nova ideia de como nós devemos nos comportar dentro dos estádios, que também é um tema importante, né, que é a nossa postura de torcedor, até onde a gente pode torcer hoje em dia, não pode, o que é que pode dentro do estádio ou não. E a parte mais grave, evidentemente, que são os preços praticados, né, que pela lógica do mercado, evidentemente, se justifica sempre. Né? A gente precisa da renda, né? A gente precisa trazer Gabigol por 1,5 milhão por mês, como se fosse só a renda de ingresso que desse conta desses valores absurdos, né? Mas de forma geral, eu até tenho começado já a discutir com o pessoal sobre talvez o que seria o processo de desarenização do futebol brasileiro, né? No livro a gente fala dessa tentativa de transformar todos nós, torcedores, frequentadores de estádios, em clientes. E perceberam que isso não ia dar certo, porque a gente não ia se submeter, né, a preços abusivos,
não ia se submeter a um comportamento passivo, que é o que as arenas, né, impõem enquanto modelo de consumo esportivo, e no pior dos casos, isso também não estava se revertendo em renda, né? Então, o Flamengo, por exemplo, hoje, pelo menos há 2 anos, está começando a rever sua política de ingresso do começo dos tempos das arenas, né? Entendeu que sua torcida é de massas, sua torcida é popular, e não vai conseguir manter R$80, R$100 por jogo, por mais que o time esteja muito bem. Então, é melhor ter o estádio cheio e uma renda razoável, ou ter um estádio vazio com renda para você bater palma, que nem alguns já fizeram pelo Brasil, né? Então, esse é o grande dilema desse momento que se encerra. Mas se uma coisa que eu posso dizer é que aquele projeto inicial de arenas fracassou, né? A gente precisa afirmar isso nessa altura de 2019. Ainda pensando em clubes populares como Flamengo, Corinthians, Vasco e suas torcidas, né, que também são populares, trazer esse processo de elitização do futebol é renegar essa torcida que acompanha os clubes há tanto tempo, desde a sua fundação, e vem se construindo ao longo das décadas? É uma questão. O futebol brasileiro, ele, de certa forma, ele só é o que é por causa das massas, né? Por causa dos seus torcedores populares, né? Teve um tempo onde o interesse, né, e até o resgate histórico, que eu também faço no livro, coloca um pouco disso. Então, não é que os estádios das massas que a gente tinha anteriormente, aqueles estádios para 100 mil, 80 mil, eles fossem mil maravilhas, né? Óbvio que eles tinham problemas sérios, né, tanto de estrutura, né, até como as outras formas de exclusão, né, como os ingressos baratos em geral, por exemplo, eram muito excludentes para segmentos sociais que não têm condições de estar, né, ali espremido, né, no empurra-empurra, na animação que são das torcidas, né? A própria arquibancada também, com as torcidas organizadas, gera uma certa forma de exclusão em determinados segmentos. Mas, assim, isso ainda é muito menos pior do que a exclusão pelo dinheiro, né? O dinheiro é um tipo de exclusão muito mais grave, que é o que vem com o projeto de arena e que, assim, basicamente você não podia contestar, porque era a modernização, né? Para ser bem sucedido, tinha que ser daquele jeito. Não tinha como discutir, né? A gente Padrão ficava... FIFA, né? Padrão FIFA. A gente ficava falando contra uma... Né? Nós éramos os arcaicos, né? Nós estávamos errados. E Nós ninguém não... conseguiu ler o contexto geral de um país extremamente desigual, né? Desigual. Se a gente olha para a Inglaterra é um país que já está resolvido. A Inglaterra subiu o preço, por mais que eu também acho que foi um absurdo, mas os estádios encheram e continuam cheios até hoje. Aqui no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande. Não tem como você excluir uma parte significativa das torcidas e achar que esse é o novo modelo por isso mesmo e vamos aí. Quem pensa o contrário é retrógrado. E convenhamos, né? Se você está num país desigual, com a população em grande medida empobrecida, principalmente o público de futebol é empobrecido. Sim. No Brasil, não é um esporte basicamente assistido pela classe média ou pela elite, né? Nasceu na elite, mas foi abraçado pelas massas. Exato, mas eu acho que é o mais grave também, eu acho que aí é a parte mais curiosa dessa discussão toda, né? Que é acreditar que o alto valor dos ingressos vai ser para a gente assistir um espetáculo como é na Inglaterra. Né? Quem são os jogadores que jogam aqui? Quem são os jogadores que jogam na Inglaterra? E parte desse processo também vinha com name rights, que falavam que iam vender os name rights de todos os estádios, poucos conseguiram, quase nenhum. A questão até mesmo, por exemplo, lá no Corinthians, na Itaquera, que iam levar vários shows para uma região que claramente não ia acontecer esses shows. Com o tempo isso foi meio que deixado de lado, até meio que esquecido. Foi derrotado, né? Derrotado. Mas é o que é interessante dizer também, né? Assim, muitos países modernizaram seus estádios, mas como os estádios pertenciam a clubes, então era uma espécie de readequação a partir da lei, né? Para o caso da Inglaterra, a lei vem mandando readequar, colocar cadeira em todos os estádios, etc. Mas, de certa forma, acompanhava a capacidade financeira dos clubes, né? Não eram arenas multiusos como a gente tem aqui, né? Sei lá, um cara que não é atento observador de futebol, ele entra num estádio desse e ele fica maravilhado, né? Ele fala assim, uau, nossa, que estádio maravilhoso. Só que ele não tem ideia de que o custo para manter aquela estrutura, ele é inviável para a realidade brasileira. Então, só temos arenas hoje, obviamente, por causa da Copa do Mundo, né? Poucos clubes brasileiros. Nenhuma se mantém. Acho que a única que se mantém é a do Palmeiras. Palmeiras. No modelo o Grêmio atual. teve que renegociar, tinha uma dívida muito grande. O Atlético Paranaense ainda não sabe quem vai pagar, porque ficou um percentual para a prefeitura, um percentual para o Estado, um percentual para o Atlético Paranaense. Então, tem uma parte do Atlético Paranaense que é o futebol e tem uma parte que é uma empresa. E essa empresa está dando dívida. E a do Palmeiras deu certo, entre cobrado. aspas, né? Porque pro Palmeiras mesmo não tá muito legal, não. O Palmeiras diversas vezes se torna inquilino, né? O lucro do Palmeiras é que o contrato vai permitir que daqui a 15, 20 anos o estádio seja dele, sem nenhum custo, sem ter gastado um centavo por isso, por mais que Mas atualmente... vai conseguir manter?
Isso aí vai ser uma questão até porque o Palmeiras funciona como um mecenato atualmente, né? O Palmeiras essa hoje questão, uma boa questão que Ele vai você conseguir levantou. administrar e manter tudo em dia? Isso aí vai ser uma questão pra gente ver no futuro. O Corinthians não consegue manter. Não. A dívida do Vive Corinthians tentando com renegociar, com Itaquera é obscena. E por culpa do Corinthians, né? Sim. O Corinthians comprou essa ideia de um estádio que tem porcelana no banheiro, que entra no que a gente falou, né? Mármore, né? É mármore. Começou com o isso. estereótipo e mostraram Mas eu mesmo. acho que, Tinha o mármore, eu acho que tinha o Corinthians a- foi meio que desespero, cara. Era o único jeito É, que ele ganhou essa e pressão. abraçou do jeito que veio, ele ia assumir. Mas vocês não acham que entra um pouquinho também do negócio de você, entre aspas, renegar o que você tem? Porque o Corinthians tem o Pacaembu, tudo bem. A Arena Corinthians, ela dá lucro por jogo altos, né? O Corinthians fatura 2, 3 milhões de ingressos. Mas ele não Nada consegue vai pra pagar. ele. Mas É. tem um fator muito importante que o Pacaembu era bem diferente, o ambiente do Pacaembu para essa Arena Corinthians. Muitas pessoas que vão na Arena Corinthians, principalmente com visitantes, falam que existe um setor da Arena Corinthians, aquele lá, que não tem mais arquibancada, que não tem mais cadeiras. Que realmente a torcida interage, que a torcida participa do jogo. E o restante é tudo parado, tudo sentado. Né? Mas não lembra mais a antiga torcida do Sem Corinthians. falar Né? na região, né? Que é uma área mais afastada de São Paulo, né? Enquanto É uma região pobre de São é Paulo. E Pacaembu no centro da cidade, né? Mais fácil acesso, embora tenha o metrô para Itaquera, mas é bem distante ainda. É distante, mas não é tão inacessível. Porque né? lá tem metrô, estádio né, é cara? estádios Lá piores. tudo gira em torno do metrô. Diego, questão Metrô pra é mais tudo que é lugar. Mas sobre Corinthians e Palmeiras, acho que tem um aspecto em específico, né? Tá falando de 2 estádios de clubes grandes de São Paulo, né? Cidade, Isso. uma das cidades do mundo que mais tem milionário. Né? Vamos verdade. começar pensando nessa perspectiva. O Corinthians não tem um estádio assim numa região central, mas de certa forma você tem um metrô, um trem que chega lá fácil. É muito fácil chegar lá. Por mais que seja na famigerada Itaquera, né? Onde a classe média de São Paulo morre de medo, né? Zona Leste, não dá para ir, não posso ir e tal. Como é aqui no Engenhão, né? Sim. A Zona Sul praticamente não vi no Engenhão. Quando eu conheci o Engenhão a primeira vez, vim de Salvador, não sabia como é que chegava lá. Não, pega o trem e chega lá. Eu falei, pô, é muito fácil chegar no Engenhão. Só que o pessoal não sabe atravessar o túnel, né? Convenhamos. Mas assim, você está falando de São Paulo, uma cidade que tem muita gente muito endinheirada, né? E uma lógica que aconteceu nesses 2 estádios, que era de criar o setor popular, né? Entre aspas, setor popular. Que não é necessariamente setor popular. É um setor onde você confinava todas as torcidas organizadas e alguns torcedores que queriam pagar ingressos mais baratos. Então você tem ali 20%, 30% do estádio que é reservado para esse público. O outro resto, você aumenta o valor que você quiser. Mas você transmite para essa galera endinheirada de São Paulo, que é numerosa, diferente do Rio, que você não tem esse número tão grande, mesmo. né? População endinheirada tão grande, você transmite para ela que ela sim vai estar no setor dela, confortável, sentada, bonitinha, né? Como ela gostaria de estar. Então ela poderia pagar mais alto. Essa é uma característica que é unicamente de São Paulo. No Brasil inteiro eu não consigo ver nenhuma outra cidade que está reproduzindo algo parecido. Então os públicos altos de Corinthians e Palmeiras nos últimos anos, óbvio, por causa também da boa fase, né? Não só porque foi um sucesso, mas ele se deve porque eles acharam uma fórmula interessante, que aí eu estou chamando agora de gatificação da torcida. Né? Não é um setor popular. Então, no setor popular, a gente conhecia geral no Maracanã, era mais da metade do estádio. Né? É um curralzinho onde você coloca todo mundo lá e o resto você vende ingresso por valores altos, né? Para o público que está ali querendo exatamente essa exclusividade. E eles estão conseguindo fazer essa fórmula funcionar. Eu vou chamar aqui o primeiro intervalo no tabela, já já a gente continua esse papo que é bastante interessante aqui com o Erlan Simões. Então é isso, galera, aproveita para ir lá no YouTube, postar comentários. Aqui eu vi o Militão já me fazendo muitos elogios. Muito obrigado ao Valdeir Militão. É isso então, galera, primeiro intervalo aqui no Tabela Carioca. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval? Saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo. Eu vou trazer pra vocês o mundo das celebridades, novelas, novidades, vai ser bem bacana. Bole Bole, toda terça, às 17 horas. Vem com a gente! A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui,
programa Goiabada e Marmelada, terça-feira, às 19 horas, exclusivo na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos de volta aqui com o Tabela Carioca. Eu vou continuar nesse papo de arenização do futebol. Eu quero subir um pouco, falar um pouco desse movimento no Nordeste. O Nordeste também foi afetado por isso, né? A gente teve lá em Pernambuco uma arena construída num local bem inacessível, com todos os clubes tendo seus estádios. O Náutico acabou comprando a ideia de trazer o estádio para si, né? Não conseguiu sustentá-lo. O Sport manda alguns jogos, leva até mais público, mas eu creio que também não consiga torná-lo rentável. Gostaria que você falasse um pouco desse processo no Nordeste, que também é uma região bastante afetada pela desigualdade social, né? Foram 4 estádios, né, em geral. Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. Né? Talvez o único que realmente assim, foi bem pensado foi o Castelão em Fortaleza. São os 2 clubes que não têm outros estádios. Existe um estádio mais assim, centralizado na cidade, mas é bem pequeno, que é o PV, que claramente não comporta o tamanho da torcida de Ceará e Fortaleza, que não à toa são das maiores, né, média de públicos desse ano no campeonato, que a torcida de lá realmente são muito grandes e mobilizadas, ainda mais em boa fase. Caso de Salvador talvez seja o segundo menos pior, porque é muito bem localizado, né? Talvez o Vitória topasse jogar mais jogos lá, mas tinha seu próprio estádio Barradão. Então de 2013 para cá o Vitória praticamente não jogou de fato na Fonte Nova, só pegou alguns casos, alguns jogos. Mas hoje saiu a notícia que o Vitória fechou 3 anos de contrato, a gente pode até falar isso um pouco depois, Sim, já como torcedor, né, que é um caso mais complicado. E os casos difíceis, né, que são os casos de Recife e de Natal. Em Natal, é igual ao Salvador, né? Um clube tem um estádio próprio, que era o ABC, tinha um Frasqueirão. O América não tinha, mas o América estava numa situação drástica, né? Tem na Série D pelo 4º ano seguido. O ABC também não é um clube que disputa muito bem em cima. Caiu, agora também para a Série D. Mas, de certa forma, assim, era um estádio muito grande, muito custoso de você manter, e uma cidade que, por mais que você tivesse uma boa cultura torcedora, não era uma cidade que teria que ter uma arena, né? Precisasse de uma arena. Né? Era um exagero ter uma arena em Natal, de certa forma. Mas não quer dizer que elas fossem menos pior do que Recife. Recife, sim, é um caso assustador, né? Tem 3 clubes, cada um com seus estádios bons, né? Que cabem muita gente. O aflito menor, mas também a torcida menor. E você bota uma arena num lugar que não tem nada, né? No meio do nada, onde você praticamente só chega de carro, ou você sofre muito para chegar. E deu no que deu, né? Até hoje, o projeto, que era um projeto muito maior, uma espécie de cidade da Copa, né? Tinha toda uma projeção, evidentemente não deu certo, porque ninguém é maluco de se aventurar e mandar seus torcedores para tão longe e não ter público para garantir. Diego, tem alguma indagação? Cara, eu acho incrível você tirar teu time de uma disputa, tipo, dentro do estádio do Sport ou do Náutico e botar na arena, cara. É uma maldade, porque eu já fui nos 2 e a atmosfera monstruosa. Fora o Arruda, né? Pô, Da de Santa Cruz também. Nossa, cara, o Arruda eu não fui. Mas, ser sincero, é a maldade com o torcedor, cara. Porque é o que eles chamam lá. Lá a arena eles chamam de arena coxinha. Ninguém gosta, cara. Ser sincero, pelo menos de todos que eu conheço muita gente no Nordeste. Ninguém gosta da arena. E, pô, é a mesma coisa que você pegar o Flamengo e botar pra disputar uma semifinal de Libertadores em Brasília.
porque o público parece que não é o mesmo que tá lá. E parece que se comporta de forma diferente. Eu acho que, tipo, chega a ser um crime. Eu acho que, tipo, tinha que deixar... Ser sincero, eu não sei nem por que fazer aquela arena ali. Acho que a pior pensada deve ter sido a de Recife. Eu sinto um pouco disso também com o Vasco, né? Que o São Januário é um estádio extremamente discriminado. Olha, mas eu já senti o ingresso aumentou um pouquinho, né? Aumentou bastante, R$80. Eu não tava no mesmo local de sempre, porque tava com os amigos que vieram de fora. Já senti algo diferente. Um torcedor do meu lado falando que gastou esse mês R$250 numa camisa, mais 30 para ajudar o clube, não sei o que e tal. E tava pensando nisso, tava pensando naquele torcedor que entra ali às vezes com R$15 ou que entra às vezes com a meia entrada, ou até aquele ingresso que ele pega de outra pessoa que ganha tem muito disso ali. Nossa, que diferença, eu tô acostumado com esse torcedor aqui. Aqui no Vasco, em São Januário, eu já tô sentindo isso. Mas o estádio de São Januário que eu falo é que ele sofre uma pressão muito grande sim. Pra se modernizar todo custo, como se ser daquele jeito fosse um crime. Mas eu acho que dá pra modernizar sem perder a essência. Sim, mas dificilmente, eu acho difícil. Ali, difícil, porque tem um apelo muito grande do Vasco arrecadar mais. Como o Vasco vai arrecadar mais? Ali em São Januário a gente tem muitos comerciantes, o preço ali é muito barato, é muito atrativo para o torcedor que já frequenta ali. Quem não conhece São Januário fica dentro de uma comunidade. Sim. Aqui no Rio a gente chama de favela. Os comunidade é bonitinha ali. Eu já vejo torcedores favoráveis a essa política de, vamos lá no Palmeiras tem um McDonald's dentro do estádio, vamos fazer aqui também, vamos arrecadar pro clube. Já teve Habib's, né? Mas era de um outro modo, né? Até o dinheiro que entrava ali era bem modesto, era bem tranquilo. Então eu já vejo a pressão da torcida, a torcida falando, se tiver 100, tem que arrecadar 1 milhão, mas será que tem? Será que o Vasco tem que arrecadar 1 milhão? Não é nem questão de ter como, né? O pessoal não pensa no processo que envolve chegar nessa arrecadação. O desespero, né, do torcedor vascaíno, a situação do clube há alguns anos já, de finanças, de rebaixamento, o torcedor quer o clube lá em cima. Mas até que o Vasco, eu vejo uma mudança do perfil do torcedor. Hoje em dia o torcedor se importa, quanto o royalty vendeu de camisa, quanto que tá arrecadando de patrocínio. Pô, o meu time, no outro dia eu tava no barbeiro, tava conversando, o cara tava falando assim, não, mas o meu time é ingresso caro. Aí eu olhando assim, o cara tem prazer de ver o time cobrar o ingresso caro, algo que ele não pode pagar. O Irlan pegou o livro dele aqui, eu quero saber o que o instigou a escrever esse livro aqui, Clientes versus Rebeldes, que te deu na mente, falou, não, vou escrever um livro falando sobre isso. Assim, de certa forma, já era um tema que sempre, né, mexia muito comigo, né, como torcedor, como... Ainda na época eu estava me formando em jornalismo, e acabei entrando na linha acadêmica. Minha monografia já era sobre o tema, acabei amadurecendo algumas ideias, né, discutindo. E como eu entrei no mestrado em 2015, e só ia sair em 2017, eu percebi que seria uma espécie de um ciclo, né? Eu pegaria as arenas em pleno funcionamento, pós-inauguração, conseguiria fazer uma análise interessante sobre aquilo e, né, uma espécie de encerramento do oba-oba das arenas. Então eu conseguiria ver, acompanhando, né, no meio da pesquisa, qual foi o resultado, né, dessa aventura das arenas no Brasil. Que eu já tinha, obviamente, minhas percepções anteriores, minhas hipóteses, né? Pesquisa é geralmente assim, você parte de alguma perspectiva. Então, eu já imaginava que ia ser esse problema todo, né? Já estava ali, de certa forma, esperando uma série de acontecimentos, né, consecutivos que iam mostrar. Foi uma loucura colocar 12 arenas desse porte no Brasil, mas na verdade eram 14 porque o movimento, eu considero que o movimento do Palmeiras e Grêmio de construir suas próprias arenas também faz parte disso. Né? O Engenhão entra nessa, apesar de estar num contexto um pouco mais antigo? Eu acho que não. Eu não consigo considerar o Engenhão assim, parte da arenização do futebol brasileiro. Ele é um estádio olímpico, graças ao mega evento, ou seja, ele só existe por causa do mega evento, assim como todas essas 12 arenas. Né? Nenhum governo de estado teria dinheiro para bancar, né, isso só como promessa de campanha, por exemplo. Né? Só acontece por causa do mega evento. O mega evento, eu até falo aqui, né, ele é um vetor de arenização. Ele cria uma situação onde diversos segmentos e atores econômicos e políticos vão entrar em um acordo e falar, beleza, vamos gastar R$1 bilhão para construir um estádio em Brasília. Ainda não vai dar ninguém. Né? Esse é o papel do mega evento, né? Ele convence a isso. Né? Mas o Engenhão, então, ele seria uma espécie de primeiro teste, né? Ali em 2007 ainda.
Tanto que a estrutura de região é diferente, né? O estádio olímpico, né? Ele não é um formato de arena como a gente já está acostumado hoje a ver. Então, entra, mas não entra. Né? Tem uma relação por ser mega evento, mas não é, talvez, nesse processo de arenização. Então, assim, de certa forma, eu dei a sorte de pegar esse ciclo e conseguir pegar ele do começo, o desenvolvimento dele e o encerramento, fazer um panorama geral, uma análise. E aí eu acabo focando mais em Cruzeiro e Inter, porque eu também me interessava ver esses movimentos de torcedores, né, que surgem na contestação do modelo de arena. Né? Então eu pego o povo do clube do Inter e pego um grupo chamado Resistência Azul Popular do Cruzeiro, em contestavam os preços dos ingressos, né, essa nova ideia de arenização e etc. Então é mais ou menos isso que eu faço na pesquisa. E você falou desses movimentos, né? Aqui no Rio a gente vê muito isso, né, Estevam? Algumas torcidas que se comportam contra isso. O Diego também entende bastante, que já viajou pelo Brasil acompanhando o Flamengo, apesar do Diego ser botafoguense, ele tem esse carinho pelo Flamengo também. Bota-chope, né? Exatamente. E tem muito, né? O Vasco tem lá a GDA, o Botafogo tem a Loucos. Isso acontece também como uma forma de você tentar se opor a esse futebol mais moderno, inclusive. Uma certa resistência, né? Para usar uma palavra que estão usando hoje em dia, né? Verdade. Pergunta? Sim. No seu capítulo 4, que eu estava lendo hoje, você fala desses dirigentes, né? Pessoas que têm muito dinheiro, que querem investir em clube de futebol, mas não necessariamente gostam de futebol, né? Eu queria saber como isso é danoso para o futebol em si, para o clube e para a torcida. Isso aí já é outra questão, né? A questão da propriedade dos clubes, né? Que é o capítulo 4 que eu falo, que seria talvez para mim o plastic football, né? Esse futebol que é meio que surgido do nada, do interesse de um cara em particular, né? Sai um pouco da lógica que a gente está imaginando da disputa esportiva, entra numa outra seara. Eu uso o caso, por exemplo, dos clubes ingleses que viram propriedades de grandes investidores estrangeiros, né? A priori, né? Tailandeses, sheiks árabes, americanos. Aí o caso do Chelsea mais significativo, que é um russo, né? Que é um cara que participou do processo de privatização das empresas da União Soviética e ganhou muito dinheiro com isso e virou um investidor global. E o que a gente percebe é que esses caras, a única coisa que eles têm em mente quando eles vão, né, contrair as ações desses clubes é basicamente o que alguns autores chamam de soft power, né? Soft power no sentido de você usar a cultura e aí o futebol mais propriamente, né, por ter essa potência de chamar a atenção do mundo, né, mobilizar tanta atenção das pessoas, né, uma indústria tão poderosa como é o futebol, para você tentar projetar, né, o seu poder a partir disso, né, sem precisar usar armas, sem precisar usar, né, porque o Abramovich, por exemplo, seria mais um russo rico. Agora ele é o dono do Chelsea, um dos grandes times do mundo. A gente entra mais nessa seara no próximo bloco, vou fazer um intervalo aqui rapidinho, até porque tem muito movimento de resistência também lá na Inglaterra. Exatamente. Especialmente o Manchester United, que alguns torcedores fundaram um outro clube por se opor aos Glazers, que são donos do Manchester United. Intervalo aqui no Tabela Carioca, rapidinho, a gente já volta. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval, saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo. Eu vou trazer pra vocês o mundo da celebridade, novelas, novidades, vai ser bem bacana. Bole Bole, toda terça, às 17 horas, vem com a gente. A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada. Terça-feira, às 19 horas. Exclusivo na Priority Conteúdos. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto!
Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos de volta com o Tabela Carioca aqui para o nosso terceiro bloco. Só para fazer alguns lembretes que eu sempre esqueço, eu já ia deixando passado. Temos aqui o WhatsApp da Priority Conteúdos. O telefone é bem fácil de gravar. Eu tô aqui há quase um mês e ainda não gravei, mas é bem fácil. Isso aí é desleixo meu. O telefone é o 99509-6355. Repita, Anderson. 99. Sem olhar pro telefone. 6355. Exatamente. DDD é 21, Rio de Janeiro. Vocês podem perceber pelo S chiado aí que tem bastante carioca aqui. Te estranhou um pouco quando você chegou aqui no Rio, esse S chiado? Não, eu tava acostumado já. Já, né? Esse Vasco, né? Eu sabia qual era de vocês. O Irlan aqui que conhece a querida Leda Costa, que orientou o Anderson no TCC dele. O seu também, né? O meu também. Por acaso Você também. não quer falar qual TCC? São Januário, a história de um gigante, está no YouTube lá. E no Centro de Memória do Vasco também. No Centro de Memória do Vasco tá lá o nosso projetinho lá, né, Anderson? O Anderson que falou que vai tacar fogo ano que vem nesse projeto. Leda que é fera. Leda é conhecedora grande aí, futebol. Sabe muito. Futebol em geral e futebol feminino também, que virou uma referência agora. Né? A Leda conhece todos os estádios do subúrbio do Rio de Janeiro, impressionante. Roda tudo e é... A diversão frenética. dela é ver Bom Sucesso e Olaria num sábado à tarde, tomando uma Itaipava. Tomando muito sol. Muito sol. Exatamente. A gente estava falando aqui, antes de ir pro intervalo do segundo bloco, que esses movimentos de ricos, milionários, bilionários que compram clubes de futebol, eles têm sofrido também algumas resistências. Isso aí está crescendo muito no Arsenal também com os Grank, né? O Grank que é lá do Colorado, que é super milionário, mas não bota um centavo no Arsenal. Sempre fica expectativa e nunca. Sim, né? e a torcida reclama demais. Isso tem acontecido no Newcastle também. Esses poderosos que se apoderam dos clubes, e a lei permite que os clubes sejam tratados como um brinquedinho deles. Eu quero que vocês falem um pouco, então, desse movimento que já está acontecendo no Botafogo, né? Que é a Botafogo S.A. Será o caso? É, porque assim, não é um movimento inédito aqui no Brasil. O Bragantino, querendo ou não, privatizou seu futebol para a Red Bull. O Botafogo de São Paulo também. No caso do Figueirense. O Figueirense que também, dramático. que o clube foi abandonado. Eu quero que... Antes, fala pra gente um pouquinho o que você vê sobre esse movimento também, botar o Diego e o Irlan na O que a conversa. gente estava conversando sobre o Botafogo é que a torcida, os sócios, principalmente os que não têm tanta ligação política, vê muito futuro dessa diretoria, né? Vem de gestões bem complicadas. O grupo mais Botafogo, né? Agora o grupo mais Botafogo. Teve até aquele período ali da Libertadores que o pessoal esqueceu um pouquinho da política, né? Mas lembrou porque teve que adiantar bastante cota para bancar aquele time, né? E agora não tem dinheiro. E eles falam que é bem assim. Não tem dinheiro, tem um funcionário do Botafogo que está 3 meses sem receber. Sim. Então o SA chega com uma solução. Muita gente falando, é a única solução do Botafogo. É o único jeito. Eu tenho medo desse é a única solução. Também, porque essa bastante. é a única solução, pode ser uma coisa que vem por trás. Pode ser catastrófico. Complicado. Sim. E depois não tem volta. Sim. Entendeu? Eu acho que o clube está ali sempre presente e mantendo a figura do clube, mal ou bem não acaba. Você virando uma empresa, isso aí. Já é uma coisa totalmente diferente. Então tem riscos muito grandes envolvidos nisso, que a torcida só vê porque quer ver contratar o top lá, entendeu? Um exemplo bom, né? Um exemplo que não é exemplo bom, um exemplo que conseguiu algum sucesso. Por que o exemplo do Bahia não é olhado com mais carinho? Eu vejo que quando o Botafogo virou, quando aprovou essa questão, você chegou a falar sobre isso no Twitter. Falei que bastante. não via isso como uma solução e gostava mais do exemplo do Bahia, que era uma coisa vinda da torcida, né? Chegou a levar 50 mil pessoas para as ruas de Salvador para tentar resgatar o clube e conseguiu, né?
Eu sempre falo que eu tenho que obrigatoriamente falar de meu rival, né? É triste, mas é a vida. Né? Meu rival, ele é um exemplo de como clubes podem, né, no formato de associação civil, de certa forma, vingar, né? Podem se arrumar, né? Mas para isso eles precisam se abrir também, né, para a democracia torcedora, né? Então, tentando englobar tudo que vocês falaram até aqui agora. Primeiro, né, voltou essa nova discussão sobre sociedades anônimas no Brasil. Né? Isso não é novo no Brasil. Isso começou nos anos 90, né? Em 97 a gente teve aprovada a primeira lei que autorizava ou que tentava, de certa forma, estimular que os clubes se transformassem em sociedades anônimas, né? Ou seja, virar empresas mesmo, vender suas ações, né? Jogasse os ativos da associação civil em uma empresa e vender ações para possíveis investidores. Naquela altura, muitos clubes não acharam necessário fazer isso, não por diversos motivos, né? E aí, claro, para facilitar o debate, alguns usam a bancada da bola, né? Como se fosse uma entidade que pairasse sobre a cabeça de todos nós. Não, os clubes eles tinham dúvidas se de fato sociedade anônima era o melhor modelo. E só 2 clubes fizeram. Pelo menos clubes que têm massa, né? Clubes de peso, digamos assim. Vitória e Bahia. Foram os pioneiros. Extremamente elogiados, né? Eles eram os modernos do Brasil, vão mudar de patamar, vão ganhar um título em breve. O resultado disso tudo é que os 2 foram parar na Série C. Né? Esse é o resultado. Bahia e Vitória, enquanto clubes SA, os únicos naquela altura, foram parar na Série C com o formato de SA. E o que eu falo sempre, né, quando a gente começa esse debate. Infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso na grande imprensa para colocar uma posição antagônica que está dada. Né? Eu não vejo hoje nenhum grande jornalista do Brasil, no mínimo, colocando assim, peraí, não é só mudar o formato que vai resolver a vida de ninguém. Né? Muitos fatores envolvem. E a SA, inclusive, tem um fator, né, de risco, que é, inclusive, o clube ir à falência. Sim, né? que aconteceu no Racing na Argentina, por exemplo. Que é você pensar o clube, né, não mais pertencendo aos seus associados, e aí eles podem, né, mudar os rumos da direção desse clube, tirando um presidente e colocando o outro, ele vai agora ter um dono. E o dono faz o que quiser. Né? O mundo que a gente vive, a propriedade não se discute. A propriedade talvez seja o direito humano, o único direito humano para essa galera, que é inviolável. Né? E é isso que acontece, em grande medida. Então, você falou dos movimentos, né? Você falou do caso inglês, etc. Curiosamente, é o que virou meu tema do doutorado. Né? Esse aqui foi meu mestrado. Meu doutorado agora eu trato mais sobre esses movimentos torcedores. E, em grande medida, esses movimentos surgem exatamente em oposição ao proprietário desses clubes. E aí não é só na Inglaterra. Você vai na Espanha, você tem muitos casos. Antes de ontem, a torcida do Málaga estava protestando, né, contra a família Altânio, né, que é uma família que também era os sheik árabes que vieram para botar gente para ser campeão da Champions. E quando o Málaga chegou, né? Chegou. Depois fez um time que não foi semifinalista de Champions League por causa de um roubo do Borussia. Mas, enfim, ano seguinte ele tinha alguns objetivos, né, de investimentos em outros segmentos lá na economia espanhola. Por algum motivo não andou, parece que, né, botaram alguns freios nos interesses dele, e ele simplesmente culpou o clube. Né? Ele começou a punir o clube com isso. O Málaga caiu para a 2ª divisão, hoje se encontra praticamente abandonado a 2ª divisão, e a torcida, que em certo momento achou interessante um sheik levar eles para a Champions League, hoje está querendo que os caras saiam o mais urgente possível. Né? Então mostra que esse debate de SA precisa ser um pouco mais maduro, ser um pouco mais honesto também, né? Porque a exaltação do modelo como se fosse uma solução me preocupa muito. Porque eu acho que muito clube vai entrar, o torcedor vai achar muito legal, e quando der errado, deu errado por qualquer outra coisa. Né? Menos porque eles aceitaram que o clube deles fosse privatizado. Então é o que eu até por tentar igualar outros modelos que não, até tipo Flamengo, Palmeiras, que não funcionam desse jeito, eles querem tentar igualar o mais rápido possível. Isso. O torcedor não vê, o que pode dar errado? Ele só quer saber, não, isso aqui vai dar certo, a gente vai chegar perto deles. E isso é bem complicado. O modelo do Flamengo é bem diferente. O Flamengo não privatizou seu futebol, né? Não, nada. E o Flamengo também tem mais facilidade de se reerguer, mas vem lucrando bastante com essa reorganização do seu futebol mais cedo, né? Um bom exemplo que tem, além do Bahia, que a gente pode até citar, é a questão do Grêmio, que também tem feito um movimento democrático, a questão dos sócios, tem entendido da questão das revelações, que tem que ter um balanço de venda, de revelações, de quanto pode contratar. Eu estava vendo algumas reuniões que o Grêmio está conseguindo pagar as dívidas, está tendo um balanço positivo, e
e projetando bem. Teve a questão da arena, que realmente teve até, que eu acho que foi bem negativo, porque você tinha um estádio olímpico que, queira ou não, vivia lotado e tinha uma pressão totalmente diferente do que essa nova arena. Sim. Que às vezes o Grêmio leva 20 mil pessoas e tu vê parece um estádio que está vazio, de tão grande que ele é. Mas tem algumas coisas positivas na questão da administração. Principalmente sócio-torcedor, né? Sim. É muito forte dele. Estevão? Você falou mais cedo, né, da questão do Vitória passar a mandar os jogos na Fonte Nova. Você acha que isso pode ser prejudicial para a história do clube, o torcedor meio que se afastar do clube, e você como torcedor do Vitória também? Como que você acha que a torcida vai reagir a essa questão, né? Levando em conta a rivalidade do Bavi? Não sei, eu fui pego de surpresa, né? Todo mundo. Levantei e recebi a notícia rodando nos grupos do WhatsApp, sem nenhum tipo de detalhe. Então a gente passou o dia inteiro tentando sondar e saber. O Vitória foi um clube que se democratizou também, né? A gente tem um grupo chamado Frente Vitória Popular, a gente conseguiu eleger 28 conselheiros, né, atualmente, então a gente tem uma certa capacidade de intervenção lá dentro, está nas reuniões do conselho, está tentando pautar algumas coisas, mas ainda assim não tem nada muito claro do que foi fechado. Do ponto de vista, né, sentimental de um torcedor, do afeto que a gente tem pelo Barradão, é um baque, evidentemente, né? Porque o que acontece, assim, no livro eu falo muito sobre empresarização dos clubes, mas eu também vejo que os estádios se empresarizaram também, né? Os estádios são geridos por uma empresa que quer, de todo modo, buscar, né, seus dividendos. Então, quando antigamente o Vasco queria usar o Maracanã, ele simplesmente ia lá na Sudeste, dizia que queria usar, a parte da Sudeste ia entrar, o Vasco usava o Maracanã, caía fora. Hoje você tem que ser praticamente um sócio do proprietário do estádio, ou a empresa que tem a concessão do estádio. O que acontece lá em Salvador é isso, né? O Vitória tem um problema financeiro muito grande esse ano, porque a Caixa sumiu, né? A Caixa parou de patrocinar os clubes. O Vitória caiu para a Série B no momento que as cotas televisivas foram niveladas na Série B, né? Os clubes que têm maior torcida não têm nenhum tipo de diferencial aos clubes e empresas que tem lá, tipo o Oeste da vida, Oeste, Barueri e Itápolis. E além de erros bizarros que aconteceram nas gestões anteriores, né? De endividar o clube, passivos, etc. Então, assim, existia por um lado a demanda de procurar uma receita nova e você ir para um contrato de sócio com uma empresa que gere um estádio. Aí você tem antecipação de receita. Então, por exemplo, talvez se o Botafogo hoje, é curioso isso, mas se o Botafogo só largasse o Engenhão e conseguisse um bom contrato com o Maracanã, talvez fosse melhor. Por incrível que pareça, porque tem a questão da antecipação de receita, né? Mas, ao mesmo tempo, o Vitória teve que fechar 3 anos de contrato, tendo um estádio próprio, um estádio que a torcida é completamente apaixonada. Mas tem seus problemas de acessibilidade, né, de chegada, engarrafamento, transporte público é ruim, etc. Então é uma situação muito controversa, porque a gente sabe que vai ter um certo diferencial para o clube, apesar de ser uma aposta, mas ao mesmo tempo significa o abandono de um patrimônio que, pelo menos a minha geração, só entende o Vitória a partir dele. A minha geração não sabe o que é o Vitória sem ser o Barradão. Então é um negócio que está meio que deixando a gente meio assim, confuso, né? Um sentimento confuso. No próximo bloco eu quero falar mais sobre isso, que eu também não consigo ver o Vitória sem o Barradão. Eu postei hoje no Twitter que o Vitória é o Barradão, é uma coisa indissociável. Então no quarto bloco a gente fala mais sobre essa relação. Toda terça-feira, às 17 horas, quer saber tudo que rola no mundo do samba, carnaval? Saúde, mundo fitness, bem-estar do seu corpo. Eu vou trazer pra vocês o mundo da celebridade, novelas, novidades, vai ser bem bacana. Bole Bole, toda terça, às 17 horas, vem com a gente. A dupla mais divertida da internet, com comentários hilários no mundo do futebol e outras palhaçadas imperdíveis, você só assiste aqui. Programa Goiabada e Marmelada, terça-feira, às 19 horas. Exclusivo na Priority Conteúdos.
A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Estamos de volta aqui com o Tabela Carioca para o nosso último bloco. Já são 7h25 aqui, então o programa vai estourar de novo, mas é normal. TV ao vivo é assim. É o que acontece. A gente estava falando aqui em off sobre Bahia e Vitória e elogiando bastante a gestão do Bahia como um clube que conseguiu entender a sua torcida, pelo que parece aqui de longe, né? E conseguiu mudar o seu rumo a partir dela. Fala um pouquinho pra gente sobre isso e se o Vitória pode ver perspectiva no seu rival. Então, o Bahia... Sei que dói pra você falar um pouco disso, mas é inevitável, né? Faz parte. Faz parte do ofício, né? Exatamente. Mas o Bahia, ele mudou de patamar completamente após sua democratização, né? Um clube que tinha uma estrutura muito fechada de sócios, né? De participação política, era muito fechado. E, claro, né? Um processo bem diferente do Vitória, que foi um pouco mais controverso. O Bahia foi um pouco mais organizado, digamos assim, né? Com toda a mudança política, etc. E chega nesse momento com um cara que é muito qualificado, né? Que é o Guilherme Belitani, um cara que realmente tudo que ele faz muito bem feito, um grande gestor, etc. Mas ele tem uma coisa muito interessante, né? Assim, que é o cara muito bem qualificado e muito bem conceituado, digamos assim, no meio político, dos gestores públicos, dos gestores privados, etc. Mas ele enxerga o futebol de uma forma diferente. Isso é muito bacana ver ele falando, por exemplo, que ele acha que torcedores devem participar da vida política do clube e que se a associação, que a gente tinha falado de clube-empresa antes, né, não for, né, capaz de tocar um clube, o futebol do clube, quer dizer que ela perdeu a sua função. Né? Então ele não acredita muito em clube-empresa. Ele acredita que associações são capazes de tocar a empresa. Então ele meio que faz um contraponto, né, a essa discussão que está rolando agora. E o outro, que foi uma entrevista que ele deu no programa Futebol S.A., lá no local em Salvador, que ele fala sobre política de preço de ingresso. O Bahia está tendo públicos muito bons, o plano de sócio-torcedor deles é bem razoável o preço, é acessível e tal. E ele falou, a gente entrou, começou a fazer uma pesquisa, né, de como se pratica preço de ingresso no mundo. Começou a ver na Alemanha, por exemplo, que tem uma lógica diferenciada e falou, é melhor a gente, uma política que mire estádio cheio, ao invés de política que mire renda. Né? Exatamente o que a gente falou antes, né? Alguns clubes estão começando a perceber que é muito melhor ter estádio cheio e ter estádio cheio de novo, e de novo, e de novo, do que ter estádio vazio, com a renda ali razoável, interessante, mas que aquilo não representa tanto para a torcida. Então, a torcida do Bahia hoje é muito mobilizada, é muito a favor do clube, né? Se associa em massa, está batendo 40 mil sócios, compra a camisa adoidado, ganha a camisa adoidado, e isso é muito em parte de uma perspectiva, de uma concepção de clube que o Guilherme Belitani colocou, né, na sua gestão, e claro, já vem ali de um caldo cultural e político do clube, que é muito interessante. Vitória, infelizmente, ainda está num conflito muito grande. Só abordando um pouquinho isso, nesse final de semana, a torcida do Botafogo está tendo bastante essa discussão sobre os preços praticados no ingresso. Sim. Porque teve um dia que, uma semana que estava R$80, 40, aí no setor norte, que é o mais popular, né, atrás do gol, estava R$10, 20, não, 10. Não, estava 10 não, estava 30, 15. E resolveram, de uma hora para outra, já tinham divulgado esse valor, e de uma hora para outra resolveram botar todos os preços dos ingressos a R$30, mostrando que não há nenhum estudo de precificação do estádio. Isso é um absurdo. E a maioria dos times fazem dessa maneira, botam em preço alto quando o time está bem, e quando está na zona de rebaixamento, numa sequência ruim, resolve chamar por torcedor, justamente aquele torcedor que às vezes faz a diferença, começa a baixar, botar 20, 10... Não é um estudo, uma precificação. O Bahia, até por outro ponto,
a questão do sócio-torcedor, eu vejo muitas vezes, ele faz o sócio-torcedor participativo não só na questão das reuniões, porque a prestação de contas, às vezes a premiação da camisa, bota um uniforme oficial a R$100, às vezes até um preço que o torcedor pode pagar. E, por exemplo, clubes nacionais como Vasco, outros clubes, querem ter o torcedor a qualquer maneira. Você paga um valor, mas você não tem nada em troca, não tem uma experiência nenhuma. Quer tratar como consumidor, mas trata mal esse consumidor. Trata mal esse consumidor. É bem isso, né? Assim, são concepções também, né? Do que deve ser o clube e do que deve ser a torcida, né? Eu acho que o Brasil ele consegue pegar o pior de dois modelos. São clubes bem aristocráticos, bem fechados, né? O Vasco é um caso absurdo disso, que abre para voto e depois fecha para voto, e quem decide é uma patota de conselheiro velho, do cabeça branca. Só vou dar um exemplo que aconteceu nessa semana. O Vasco teve que bloquear os comentários. O que aconteceu? No início da gestão, o presidente Campelo disse que os vascaínos digitais não faziam diferença. Só que nessa semana, o Vasco acabou de arrecadar 2 milhões com esses vascaínos do ano por CT, sendo que ele pediu e ele acabou agradecendo. Um ano e meio depois dele falar isso, o discurso já... ele teve que falar uma coisa totalmente diferente porque está no fundo do poço. E eu acho que esse caso foi fantástico para a gente, pelo menos eu, que defendo de forma veemente, né, a importância da associação, né, como uma cultura política, um torcedor participa do clube, né, e não é tratado como um cliente, né, como gosto muito de falar. E aí, voltando ao que eu estava falando, o Brasil pega o pior dos dois mundos. Né? Ele nem dá esse direito político para o torcedor, quando é uma associação, e ele trata esse torcedor como cliente. Sim. E assim, você está aqui comprando um produto, você vai pegar e vai para casa. Né? O envolvimento com o clube, com a associação, a questão do pertencimento ao clube, né? A participação dele em decisões políticas. Esse caso do Vasco é fantástico por causa disso. É um clube que renega o direito do seu torcedor de participar do clube, mas quando precisa vai lá, arrecada a grana que vai bancar. E não foi a primeira vez que a torcida do Vasco se mobiliza para teve ajudar o caso de torcedores mesmo. Antes, na gestão, o Eurico já tinha feito a questão do ginásio, né, de São Januário, foi construído com os fundos da torcida. A questão do estádio vem lá de trás. E teve também a questão dos professores, né, que São Januário, no seu centro ali no seu centro, na estrutura, né? Tem um colégio, o Colégio Vasco da Gama, esses salários estão atrasados, foi feita uma vaquinha, em menos de uma semana foi arrecadado R$90 mil. Então mostra que o torcedor está sedento por participar. E porque esse sócio-torcedor não vira sócio, mas contribui com uma quantia de 15 dias em R$2 milhões. Eu acho que o que falta, cara, nos clubes ainda é profissionalismo. Sim. Infelizmente, a figura do presidente do clube, o cara nem sempre tá só ali só pro clube. Ele tem as coisas fora do clube para manter a vida dele. Tipo, o cargo não é nem remunerado, entendeu? São Paulo da grande maioria. Flamengo é assim, eu acho que o Vasco é assim, Fluminense entendeu? É assim, então você pensa no cara que tá ali, mas ele pode muito bem estar ali pensando na empresa dele. Sim. Entendeu? O profissionalismo fica de lado em várias coisas. Então, uma coisa que deu certo no Flamengo até desde a gestão do Bandeira foi exatamente isso. Ele profissionalizou todo mundo e ele ficava por trás decidindo só, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O que ele errou, ele acabava centralizando muito. Ele não dava autonomia. O que essa gestão já vem acertando é exatamente isso, dar autonomia. E quando errar, cobra. O cara é um profissional ali, como a gente é aqui. Como executivo de uma empresa. Como outras pessoas são. Então, tipo, ele vai ser cobrado por produção. Errou, pune, manda embora, bota outro, entendeu? O que falta muito ainda nos clubes é isso, essa profissionalização. Eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, se vocês me permitem, pro Irlan. Eu gostaria de saber por que o Vitória vai subir para a Série A em 2019. Me responda, por que o Vitória vai subir? Força do Vitória, pô. Vitória é uma doideira. Vitória é uma doideira. Não sei se é um barradão agora. Fico na dúvida, porque se é um barradão, realmente nossa história vai mudar, né? Se tinha alguma coisa que eu confiava no Vitória de fazer o imprevisível, estava por causa daquele lugar lá, né? Hoje, a gente vai para um shopping center que chama de estádio, vai dividir com o rival, as energias vão ficar ali em atrito, né? Mais uma vez. E às vezes vai deixar de jogar lá por causa do show de Sandy Júnior. Pode ser. Né? Mas assim, beleza. Vamos lá. É isso que a torcida, de certa forma, está apoiando. Né? A ideia é um pouco tentar disputar essas narrativas, mas o contrato está assinado já. Mas, de certa forma, o clube, pelo menos hoje, está começando a consolidar essa cultura de participação. Isso é bacana, né? Claro,
É uma diretoria que eu particularmente não apoio, né, não acredito, tenho minha série de desconfianças, existem histórias muito confusas da participação dele nessa atual gestão, mas é o Vitória, né? Eu não vou deixar de torcer e é bom que a torcida esteja cada vez mais atenta a isso. E aí só fazer a menção também, né? Foi interessante o que você falou, né? Muito se cobrou de profissionalização dos clubes e eles não entenderam que era muito fácil você colocar pessoas capacitadas em determinados segmentos onde ela pudesse desenvolver atividades que elas são boas para isso, né? O marketing da vida, por exemplo, trabalhar como executivo de futebol. Não, e você perde, às vezes, grandes profissionais, cara. Isso eu vi muito de perto até no Flamengo. Grandes profissionais pelo time que ele torce. Entendeu? Na comunicação, principalmente. Nossa muito sem noção. Teve um grande problema. E democratizar o clube tem um papel importantíssimo nisso. Porque você vai cobrar que o presidente, por exemplo, que foi eleito, ele tem exclusividade absoluta no clube. Né? Não seja um grande empresário que vai no clube de vez em quando olhar o que está acontecendo e ir embora. Subiu um cheiro estupidamente Nossa, gostoso de cara. bolo aqui. Eu tava me Uma controlando coisa que pra não eu tô comentar tentando isso. prestar atenção em você, mas o cheiro tá... Acho que Posso matou fazer minha uma fome. última pergunta? Não, tu pode mandar o teu cantinho do coração, porque estamos estourados. Então fica pra próxima. Meu cantinho do coração vai pra Pro Shoujo, tá? Muito obrigado. Estou muito feliz com vocês. Rock in Rio vai ser ótimo. Diego Maranhão, que é fotógrafo, tem a sua agência. Qual é o nome da agência, Diego? AM Press e mês. AM Press E mês. e mês. Tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Tá mandando muito bem o Diego. Não, ainda não cheguei isso não, mas tô perto. Mas tá perto, exatamente. Vou chegar lá. Um dia a gente chega lá. Estevão, teu cantinho do coração. Eu de sempre, né? Minha mãe, a Leomar, meu pai, Eliseu, meu irmão Marcos Paulo, que sempre assiste no programa, né? E a Rayane, minha namorada. Um beijo. Eu tô correndo aqui também porque eu quero comer esse bolo, cara. Preciso comer esse bolo. Esse cheiro não é por acaso. Nem te convidaram. A produção acabou de me avisar aqui que eu sou convidado pra comer o bolo. Vai ter Então refri também? isso. Vai ter refri também? Não sei. Aí também fica abusado também, né? Mas enfim. ele tá chique demais, né? Tá até com pontinho, né? Eu posso. O próprio Foi igual o Faustão. Foi igual o Faustão. Agradecer o nosso convidado, o Irlan, que prontamente aceitou. Semana que vem nós teremos também um convidado. Vamos mudar o perfil, né? Que a gente tem mudado o perfil. Agradecer bastante. Agradecer a galera que está acompanhando, o pessoal da social media que faz um bom trabalho pra gente. O pessoal que estava sábado lá na barreira comigo, né? Tem uma galera do Espírito Santo aí que tomou um calote do cambista, tomou um calote do cambista, ficaram assistindo na Vai Rua, fundada por Valdeir Militão, que não pôde estar presente aqui. Na barreira ele teve cenas desagradáveis de Valdeir Militão. Tá bom. A gente comenta sobre essas cenas no próximo programa. Irlan, muito obrigado. Teu cantinho do coração. Mande abraço pra quem você quiser. Mandar pra torcida do Vitória, tá difícil, mas vai rolar. Agradecer vocês, bom pra caramba estar aqui. Gostei muito da estrutura aqui. Pode convidar de novo que eu chego. Show, vamos Falar isso, né? Só dá pra fazer um jabazinho também, né? Posso? Claro. Né? Pode. A direção deixa, não? Não, quem mais Se vocês acompanharem o podcast Som das Torcidas na Bancada, na verdade é o Som das Torcidas, né? O feed que você vai lá no Spotify, Google Podcasts, o que você quiser. Som das Torcidas. Tem dois formatos. Um é Matias Pinto e Leandro Amin rodando o mundo inteiro e vendo as torcidas e analisando as músicas dela, etc. E o outro sou eu e Matias Pinto, sempre com algum amigo, algum convidado, alguém que está ali da equipe da gente, fazendo essas discussões como a gente fez aqui, né? Então esse debate todo, esse falatório que eu falei muito aqui, que eu fiz muito aqui, tá lá também. Então você pode me ouvir falando muito de novo lá no Som das Torcidas na Bancada e pode mandar uma mensagem pra gente que a gente troca ideia. Beleza? É isso aí. Muito obrigado ao Renan Simões, ao Diego Maranhão, ao Estevão e ao Anderson. Semana que vem tem mais Tabela Carioca aqui na Priority Conteúdos. Aproveitem também se vocês quiserem adquirir aqui, ó, Clientes versus Rebeldes, o livro aqui do Irlan Simões. Esqueci de falar, ele não tá mais à venda, mas tá com o PDF disponível. Então pode baixar. Então quem quiser vai lá internet, no site do ludopedio.com.br, que é tá o maior portal portal acadêmico sobre futebol. E aí tá lá disponível, é só procurar, vai achar fácil. Clientes versus Rebeldes, beleza? Exatamente, galera. Muito obrigado aqui por assistir o Tabela Carioca. Semana que vem tem mais. Um beijo a todos. Eu vou comer bolo. E até semana que vem.
A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Brazil, Brazil, Sonia Santos, Ana Gazova. Brazil, Brazil, Thank you, 2002. Let's go back to Rio de Janeiro. Why? Because there now we are singing samba funk. Já que sou brasileiro, o som do bandeira é certeiro e tem direção. Já que subi nesse rio, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, além da embolada na língua da percussão. A dança no canto dele, imagina no bambolê, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba inovar. Quem foi? Fez o pouco samba. Quem foi? Fez a imagina boa. Quem foi? Fez o pouco tocar. Quem foi? Fez o outro lugar. Quem foi? Fez no sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, Tião, oi, oi, fui, comprei, paguei, diz quanto foi? Foi R$500? Diz quanto é que foi? Foi R$500. Olha, Tião, oi, fosse, fui, comprei, paguei, diz quanto foi? Foi R$500. E diz quanto é que foi? Foi R$500. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do brincadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque, da patinela, samba na passarela dessa alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da banguela. Alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do brincadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock, do toque, da patinela, samba na passarela dessa alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da banguela. Alma brasileira, despegando na ladeira, na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba inovar. Quem foi? Fez o corpo sambar. Quem foi? Fez a imagina boa. Quem foi? Fez do corpo tocar. Quem foi? Deixou o outro no lugar. Quem foi? Fez do saco cantor de lagoa. E diz aí, Tião, Tião, oi, moço, fui, comprei, paguei, diz quanto foi? Foi R$500. E diz quanto é que foi? Foi R$500. Olha, Tião, oi, moço, fui, comprei, paguei, e diz quanto foi? Foi R$500. E diz quanto é que foi? Foi R$500. Eu só ponto o pop no meu samba quando tinha o samba pegar o tamborim. Quando ele pegar do pandeiro e o sabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar samba funk, meu irmão. Samba funk, meu irmão. Eu só vou no meu samba quando o samba pegar o tamborim. Quando ele pegar o pandeiro e nos apumar, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar samba funk, meu irmão.
sonhando 1000 horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um céu, de um mar assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, a vida tem fim. Gente que passa se rindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor no ar. Pobre de mim, que só sei te amar. Toca, Marconi! A vida tem fim. Gente que passa se rindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor no ar. Pobre de mim, que só sei te amar.